Então essa passagem bíblica é um profundo resumo do grande amor que Deus tem por nós. É onde Deus ele diz assim: eu amei tanto que eu dei meu único filho, um filho que não merecia ter a morte que teve, não merecia ser chicoteado, ser cuspido, ser pisado, ser arrastado, não merecia, mas eu dei ele, e ele estava proposto a isso. Jesus, ele estava proposto a isso. Ele falou: eu vou por amor a eles, eu vou, né? Então, quem seria capaz de entregar o seu filho para morrer por nós? Por uma humanidade perversa, uma humanidade caída, uma humanidade sem amor, sabendo que esta mesma humanidade não aceitaria. Como muitos naquele tempo que Jesus veio, muitos não aceitaram Jesus. Muitos ficaram perguntando: quem é esse? Quem é esse? Né? É blasfêmia. Esse daí está endemoniado. Quem é esse que cura no nome de Jesus? Quem é esse que fala no nome de Jesus? Quem é esse que opera milagre nos sábados? Se os sábados naquelas leis era para ser guardados. Quem é esse que está fazendo toda a diferença do qual era antes do Novo Testamento, né? Que era no Velho Testamento, onde tinha as leis de Moisés, onde tinha outros tipos de doutrinas, como para um homem chegar a Deus, porque Deus, ele é tão santo, ele é tão glorioso, que para um homem chegar a Deus, ele tinha que se santificar, né? Era um homem que era escolhido por Deus para ser sacerdote daquele povo, né? Havia sacerdote daquele povo, havia pessoas separadas para poder ir falar com Deus. Os homens tinham que montar um tabernáculo, uma tenda santa, aonde Deus iria dar, né, os caminhos, o direcionamento de como era para ser feito, se a arca era para ser colocada aqui, se era para colocar a madeira, o ouro, as pedras. Deus ia dando todo aquele entendimento para o homem fazer aquele lugar santo. E naquele lugar santo, o sacerdote entrava ali. Aqueles homens que eram separados já para entrar, para falar com Deus, para trazer uma resposta para aquele povo, que o povo estava, né, precisando de ouvir, ou leis novas, ou o que o Senhor queria falar para aquele povo. E os homens ficavam esperando aquele momento. Era um momento que acontecia muitas vezes em ano. Todo ano os homens se reuniam, as pessoas se reuniam em volta daquele tabernáculo, iriam fazer sacrifícios. Isso é no Velho Testamento, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Então, o homem, ele matava os bezerros, tinha toda uma tradição para ser seguida. E nem todo homem chegava próximo a Deus. Então, como Jesus já veio com objetivo, né, ao mundo, para morrer. Jesus já veio com objetivo para morrer. E quando Jesus ele já veio como carne. Ele já veio como carne. E era isso que os judeus, muitos daqueles, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Como muitos até hoje não acreditam. Tem pessoas que hoje ainda esperam esse Cristo vir. Esse Cristo que já veio. Esse Cristo que morreu, esse Cristo que ressuscitou 3 dias. Tem pessoas que ainda esperam esse Cristo porque não acreditam que o homem viria pela carne. Ele não viria como homem, porque eles estavam esperando um rei. Eles estavam esperando alguém vindo em um cavalo branco celestial, e não em um jumento. E não em um jumento simples. Não andando no meio dos pobres, dos pecadores, das mulheres prostitutas. Não andando no meio dos leprosos, sabe? Eles não esperavam esse Jesus. Eles esperavam outro rei grandioso. Mas é um Deus de humildade, é um Deus de humildade que ele já veio dessa forma para nos ensinarmos, né, a ser humildes, para nos ensinarmos a ter amor, a ter compaixão, a ter misericórdia, a poder perdoar. É um Deus que veio dessa forma. Então, como não acreditar em um Deus, se na própria Bíblia vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, desde o princípio, ele já estava com Deus.
Então, o Senhor, hoje a gente tem a oportunidade de poder diretamente se separar, né? E falar com Jesus, falar com o próprio Deus, por intermédio de Jesus, porque nós hoje chegamos a Deus por intermédio de Jesus. E lá naquele tempo, as pessoas chegavam a Deus por intermédio do homem, porque o homem era o sacerdote, o homem era quem entrava, o homem era quem falava com Deus, o homem era quem esperava a resposta de Deus. Eram os homens ungidos, eram os homens diferentes, mas eram os homens. Hoje não, hoje a gente não precisa do homem para poder ir lá no quarto e orar por nós. Não que isso não seja necessário, e é bom demais quando alguém ora por nós. Eu peço até que orem por mim.